Boa noite, galera. Vamos começar aqui mais um vídeo análise, certo? Uma call de fechamento. Hoje, do dia 17/5 de 2021, certo? Bora lá. Eu postei um último vídeo agora, domingo, no canal do YouTube, falando sobre o volume profile e sobre as POCs, certo? A importância das POCs, porque as POCs são o quê? Um imã de preço e um suporte à existência poderosíssimo, certo? Beleza, quem quiser saber mais um pouco sobre as POCs, só voltar no vídeo anterior aí, certo? Sobre o volume profile, que o vídeo tá top, certo? E eu tô tocando nesse assunto porque hoje o dia teve uma movimentação bem limpa, certo? E ele já abriu aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu puxar o gráfico de 5 minutos aqui para reduzir o ruído, para mostrar um negócio para vocês, certo? Essa região aqui que eu tenho marcada no meu gráfico, bora lá. Essa região aqui que eu tenho marcada no meu gráfico, certo? Ela é a POC do dia 13, certo? Ou seja, ela é a POC desse dia aqui, certo? Mas preste atenção na influência que ela teve nos próximos dias de pregão. O preço abriu aqui acima dela no dia 14, certo? Veio aqui, ó, para testar ela e testou quantas vezes? Testou uma, testou duas vezes, certo? E o que que aconteceu aqui, ó? Testou a primeira vez, estourou na alta. Testou a segunda vez, estourou na alta. E agora aqui no dia 17, o preço fez o quê, ó? O preço ele já abriu em cima da POC do dia 13, certo? Ou seja, o preço já emergiu nas suas primeiras movimentações do dia, o preço de abertura ele aconteceu em cima de uma região importantíssima, certo? E agora a gente vai passar para o gráfico para poder analisar como foi o comportamento dele. Bora lá, beleza? Usar esse ponto aqui, ó. Fazer assim para ficar melhor o entendimento, certo? Só um minuto, passar essa parte. Bora lá. Preço já abre aqui, certo? Primeiro candle já em cima de onde? Em cima da nossa POC. Em cima da região da POC aqui, ó. Eu já tenho meu primeiro candle abrindo em cima da POC. No meu segundo candle, se você partir para o volume, para análise volumétrica, você vai perceber o quê? Que eu já tive posicionamento de Big Player. Quando o Big Player se posiciona, o que fazemos? A gente marca aqui a região do posicionamento desse Big Player, certo? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar o mercado após o posicionamento do Big Player. Beleza, bora lá. Licença. Deixa eu colocar aqui para cima. Bora lá. Após o posicionamento do Big Player, certo? Eu não sei se ele é um Big Player que está com posição comprada ou se ele é um Big Player que está com posição vendida. Por quê? Porque eu estou nos primeiros candles do dia. Geralmente é nos primeiros candles do dia que eles montam suas posições. A gente tem que analisar as movimentações posteriores do mercado para a gente conseguir discernir se esse player está comprado ou se ele está vendido, certo? Beleza, bora lá. Ó, após o posicionamento do Big Player, o que que acontece? O mercado estoura na alta, certo? Deu aquele candle negativo, 2, 3, 4 candles negativos. O que que ele está fazendo aqui agora, galera? Agora ele está fazendo o quê? Um teste de oferta, certo? Em cima da POC. Esse teste de oferta é em cima da POC e em cima de uma posição de um big player que está comprado. Como assim, Luiz? Comprado. O cara se posicionou e o mercado fez o quê? Estourou na alta. Agora voltou para fazer um teste de oferta. Agora é um ponto de decisão. Por quê? Porque se esse mercado estourar na baixa aqui, certo? Esse cara aqui perdeu o posicionamento dele, certo? Ou a gente modifica o pensamento para vendido, certo? Porque ele perdeu esse patamar dele, beleza?
Agora, se o preço ficar fazendo teste de oferta aqui, eu não tiver fluxo vendedor e ele estourar na alta novamente, então eu já tenho uma confirmação dupla de que esse big player, ele é o quê? Ele é comprado. Por quê? Porque quando ele se posicionou, o mercado estourou na alta, voltou para testar. Se estourar na alta de novo, significa que esse cara aqui está defendendo o patamar dele. Então, o posicionamento dele é o quê? É comprado ou é vendido? Responda para si mesmo. Que é comprado, certo? Bora lá. Mercado não conseguiu romper, certo? Aquele fundo daquela barra ali e agora está fazendo o quê? Lateralizando em cima da borda superior. Beleza. Galera, preste atenção o tanto que isso aqui é interessante, certo? Olha aqui. Ah, Luiz, como saber se o Big Player se ele está comprado ou se ele está vendido? Certo? Ele se posicionou aqui e o mercado estourou na alta. Quando veio acontecer o teste de oferta aqui embaixo, o que acontece? Ó, uma, duas, doji, três, 4, 5. 5 barras, 5 velas testaram essa barra de número 2 aqui e não conseguiram fechar nenhum candle abaixo dela. Então vocês acham que o que está acontecendo aí, galera? Certo? Uma absorção. Ou seja, se está acontecendo uma absorção e o preço não consegue passar desse patamar, quem está absorvendo é quem está comprado. Então, a gente já encaixou aí, certo? A gente já sabe onde o player está posicionado, a gente já sabe para o que ele está posicionado, certo? Provavelmente para a compra. Então, a gente já pode fazer o que aqui? A gente já pode pegar o nosso indicador, certo? Midas, inserir no gráfico, certo? Vamos ver o horário, a posição desse Big Player, certo? Por que marcar nessa vela o Midas, Luiz? Nos vídeos anteriores no canal aí eu tenho vídeos explicativos do porquê a gente vai marcar nessa barra de 9 horas e 1 minuto, certo? Não na barra de 9 horas, nem na barra de 9 e 3, na barra de 9 e 1 da manhã, certo? E aí você já começa a perceber um comportamento aqui, ó, que é esse. Ele está fazendo o teste de oferta aqui embaixo, certo? E olha o que está acontecendo, ó. Está sendo defendido aqui no Midas, está lateralizando, certo? Ó, estourou na alta, voltou para testar mais uma vez, duas vezes, certo? Vou tirar os desenhos aí para vocês verem com maior clareza, certo? Vou dar um zoom aqui para ficar mais claro da região que eu estou falando, que é essa daqui, ó. Testou mais uma vez e o preço está fazendo o quê agora, ó? Se afastando do preço médio dos comprados. Isso significa que eles defenderam aqui atrás o seu preço médio, certo? E suas posições compradas, e agora, aqui, ó, defenderam novamente e agora estão agredindo o mercado, certo? Agredindo o preço para que esse preço possa subir. Por que subir? Porque se os caras estão comprados, então logicamente o preço tem que subir para que gere lucro para essa galera que está comprada, certo? Bora lá. Passar aqui, onde o preço lateralizou, certo? O preço lateralizou aqui nesse topo, formando o quê? Esse caixote aqui, ó, de acumulação para a gente, certo? Aí a gente faz a análise aqui em cima desse ponto e percebe que eu estou tendo o quê? Ó, fluxo comprador contínuo, certo? Fluxo comprador contínuo em cima dessa região aqui, certo? Possíveis agressões para o rompimento com volume direcional, certo? E está aqui o volume direcional de rompimento. E a gente percebe o que? A fraqueza no volume vendedor, denunciada aqui pelo nosso indicador de fluxo Waze Waves. Lembrando que eu não uso Waze Waves para poder fazer minhas operações, eu tenho meu próprio indicador de fluxo, certo? Mas esse daqui é um indicador de fluxo que dá para quebrar o galho também, o Waze Waves, certo? Eu tenho aqui, ó, que a região da lateralização, ela foi o que? Foi rompida com volume direcional, certo? Que é o volume que move preço, nos mostrando, né? Só provando para a gente que a nossa teoria estava correta desde o começo. Eu tive posicionamento do player, o mercado estourou na alta, já que, né, previamente me informando que talvez esse cara que comprou, que se posicionou aqui, ele esteja comprado. O preço volta para fazer o teste de oferta, ó, e o que acontece? Sucessivas defesas em cima do preço médio da galera comprada e agora eles pegam e conseguem romper esse box de acumulação, certo? Eu não estava fazendo trade nesse horário,
certo? Tive uns contratempos, mas eu quero mostrar para vocês aqui um ponto que eu fiz trade que foi excelente. A leitura realmente foi. Vou mudar aqui agora para o gráfico de 5 minutos para a gente dar uma reduzida nesse ruído aqui, certo? Olha lá. O que acontece? O preço ele está lá, né, desenvolvendo uma tendência altista, depois de romper essa lateralização aqui para cima, certo? Confirmando que toda a nossa análise realmente estava certa, que eu tenho o big player na jogada posicionado e que ele provavelmente está comprado, certo? Provavelmente não, depois dessa movimentação aqui já ficou claro que realmente ele estava o quê? Comprado. Ele estava com posição comprada aqui dentro dessa lateralização. E aí o preço estoura na alta aqui, certo? Encontra a resistência aqui em cima. E agora ele vem fazer o quê? Ele vem aqui, ó, de queda. Ele vai vir testar o preço médio da galera que está comprada. Lembrando que para esse mercado reverter essa movimentação dele de tendência de alta para tendência de baixa, o que tem que acontecer aí? Esse preço médio da galera que está comprada tem que ser rompida. Luiz, por que tem que ser rompida? Porque presta atenção, se a galera está comprada e está aqui o preço médio deles, certo? E aí o preço vem aqui, ó, rompe essa região, faz pullback e começa a cair, a galera que está comprada, o stop deles é o quê? É venda. Se o stop de quem está comprado é venda, se o preço furar o preço médio da galera que está comprada, eles vão ter que começar a se desfazer das suas posições. O stop de quem está comprado é venda, então eles vão ter que começar a vender. A partir do momento que eles começam a stopar suas posições, eles começam a gerar uma onda de baixa no mercado, certo? E essa onda de baixa gera lucro para a galera que fez o quê? Para a galera que forçou o rompimento aqui, nesse ponto, certo? Ou seja, esse é um ponto em que obrigatoriamente a galera que está comprada aqui nessa região de baixo, eles têm que defender, certo? Eles têm que defender com unhas e dentes esse patamar, porque se eles perderem esse patamar, eles começam a ficar negativo, certo? E a galera da venda domina o mercado, e aí realmente eu vou ter o que aqui? Uma reversão de preço, certo? Mas preste atenção no interessante, no que acontece aqui, ó. Eu sei que aquela Midas ali, que é a VWAP ancorada, ela está indo para ser testada, mas preste atenção num detalhe sutil que surge aqui no teste dessa Midas, que é o preço médio de quem está comprado, certo? Eu já sei que ela é uma região que vai ser fortemente defendida pela galera da compra, porque eles não querem ter prejuízo. E aí tu percebe o que aqui, ó? Tu percebe essa movimentação gráfica. Tu percebe que o Midas está indo ser testado em ABC, certo? E o mais interessante ainda fica aqui nesse dado ponto. Preste atenção no que acontece aqui, ó, certo? Eu tenho o fluxo vendedor envolvido nessa pernada de baixa, certo? E o fluxo vendedor envolvido nessa pernada de baixa. Preste atenção, é igual eu já falei nos vídeos anteriores. Quem tem que dar as caras, certo? Aqui, quem é que tem que dar as caras aqui para fazer o rompimento dessa Midas? A galera da venda. Quem está gerando esse movimento de baixa e está indo dar de cara com os players que estão comprados com o preço médio deles é a galera da venda, entendeu? Ou seja, você já começa a notar sinais de quê? De divergência de fluxo, certo? No teste da VWAP ancorada, que é o preço médio dos big players. Ou seja, você percebe que essa pernada aqui, ó, pernada A, ela tem o quê? Ela tem esse fluxo, e aí você percebe que essa pernada aqui, ó, B, né? Deixa eu fazer um B bem feio aqui. Nessa pernada B, você já percebe o que, ó? Queda no fluxo vendedor. Ou seja, eu estou tendo o quê? Uma fraqueza no fluxo vendedor em cima do teste de uma região importantíssima para a compra, certo? Então, se eu estou tendo, né, essa queda de fluxo vendedor em cima de um ponto que eu sei que a compra vai defender, isso é um sinal, certo? Claríssimo, com base no fluxo, de que uma reversão pode estar a caminho, certo? Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, com base nas ondas de Elliott, o que? Eu tenho uma onda corretiva, certo? As ondas corretivas, elas acontecem para o quê? Para depois vir a continuação da tendência, certo? Presta atenção aqui, certo? O preço ele está desenvolvendo aqui uma tendência de alta, certo? A galera se posicionou na compra aqui e agora ele está desenvolvendo uma tendência de alta aqui. Só que os preços começaram a ficar caros demais, certo? Os preços começaram a ficar caros demais e eles têm que corrigir esse preço para eles conseguirem comprar mais barato para posteriormente venderem mais caro, certo? E aí você percebe o que aqui, ó? Você nota uma onda corretiva, certo? Uma onda corretiva vindo testar o quê? O posicionamento dos players que estão comprados. Beleza. Olha o que eu tenho aí. Eu tenho uma onda corretiva, certo?
e eu tenho diminuição de fluxo vendedor. Essas são as características básicas de uma reversão. Por quê, Luiz? Porque a gente consegue, através da nossa projeção de Fibonacci, saber qual é o limite de uma pernada corretiva, certo? Você pega o ponto A e B e ele te dá aqui, ó, o limite da pernada corretiva. Ou seja, se essa pernada for uma pernada corretiva, ela tem que parar onde? Ela tem que parar aqui nessa região de 100, certo? A 127% da nossa projeção de Fibo. E em cima desse suporte que está vindo a ser testado, eu tenho o que aqui? Eu tenho um suporte duplo, certo? Que é o limite da pernada ABC mais o que? O preço médio da galera que está comprado. Ou seja, eu tenho dois motivos para acreditar que esse patamar vai ser fortemente defendido, certo? Que é o limite dessa pernada ABC aqui, ó, das ondas de Elliott, certo? Limite da pernada ABC, o limite dela fica aqui na região da projeção de 100 a 127%, e bem aqui, nesse exato ponto, está passando o quê? O preço médio da galera que está comprada. Ou seja, esse aqui é o ponto exato onde eles têm que defender, porque é onde está passando o preço médio deles, mais o limite dessa pernada corretiva. Ou seja, se o preço romper essa região aqui, aí você pode acreditar na reversão de preço. Por quê? Porque eles perderam a região que é a região de correção. Ou seja, se a galera da compra quiser continuar dominando esse mercado, eles têm que defender aqui no limite da pernada corretiva. Ou seja, esse daqui é o ponto que eles têm para comprar o contrato mais barato para poder posteriormente vender mais caro. E esse ponto não está em qualquer lugar. Esse ponto está exatamente em cima do que? Do preço médio dele, do big player comprador que está gerando essa onda de alta. Ou seja, ele tem dois motivos para poder defender esse patamar, certo? E aí vamos ver como é que o gráfico se comportou após essa movimentação, certo? Olha lá, alta, certo? Ou seja, o big player ele se posiciona aqui comprado e a gente já conseguia discernir que ele estava com posições compradas aqui dentro, certo? E aí depois ele faz o quê? Ele gera uma onda de alta, certo? E aí os preços, olha onde ele montou posição aqui, ó, certo? Onde ele montou posição, onde o preço já está. Esse preço tem que dar uma corrigida. Ele tem que dar uma corrigida por quê? Porque já começou a ficar caro demais para ele, não compensa continuar com essa onda, certo? Ou seja, o preço corrige aqui, ó, no formato ABC, para fazer o quê? Para buscar liquidez e para os big players que estão comprarem mais barato para posteriormente venderem mais caro, certo? E eu tenho o limite dessa pernada de correção do 100 a 127% aqui, exatamente aonde? Em cima de onde está passando o preço médio desse player que está comprado. Ou seja, aqui é uma região de trade location, uma zona de trade saudável, certo? E a nossa leitura foi confirmada a partir do momento que esse patamar foi defendido e o preço foi jogado lá para cima, certo? Mostrando que mais uma vez, certo? Tendo como base a leitura de fluxo para as operações, certo? Leitura simples. Dá para arrancar dinheiro desse mercado, certo? Ou seja, o player se posiciona comprado, estoura o mercado na alta, corrige em ABC em cima da onde? Do preço médio mais o limite da pernada de correção, defende o patamar e joga o preço para cima, certo? E aí se eu faço isso aqui, ó, se eu faço isso aqui e te pergunto, né, para qualquer um que estiver assistindo aí, por que que o preço parou exatamente aqui nessa região, certo? Uns vão ter umas teorias, outros vão ter outras, mas com base no fluxo, que está intrinsecamente ligado à dinâmica de movimentação do preço, a gente sabe que o preço parou exatamente nessa região, por quê? Porque isso aqui é uma pernada corretiva, certo? ABC, vou colocar aqui. Isso aqui é uma pernada corretiva ABC, e essa pernada corretiva ABC aconteceu com que? Com divergência de fluxo, certo? Aqui, ó, divergência de fluxo. Aconteceu com divergência de fluxo em cima de onde? Em cima, deixa eu traçar um LTAzinho aqui, mas em cima do preço médio, deixa eu fazer de amarelo aqui, ó, em cima do preço médio do cara que estava o quê? Que estava comprado desde o início do pregão aqui, ó, nessa acumulação, certo? Fluxo é isso aí, volume é isso aí,
certo? Ou seja, o mercado inteiro cantado através de análise de fluxo. É isso, galera, que eu tenho para hoje. Obrigado para quem assistiu até agora e até a próxima aula.